Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa a nossa aula 3 do workshop NBR 12721. E eu vou te ensinar o passo a passo completo para você poder preencher o quadro de NBR de qualquer empreendimento. Então vamos lá, o passo a passo definitivo para preencher o quadro da NBR 12721. Então, vamos entender o que são esses quadros, como é que eles estão organizados, o que a gente tem que preencher dentro desses quadros, quais são as etapas, vamos entender isso com calma? Então, vamos lá. Quais são os quadros da NBR 12721? A gente tem o quadro NBR 12721, Informações Gerais. A gente vai ver todos os quadros juntos, tá? Mas aqui eu quero só que vocês tenham a visão geral de todos esses quadros. A gente depois tem o quadro 1, que é o cálculo das áreas nos pavimentos e da área global. Então, a gente vai preencher as colunas 1 a 18. E nesse caso, a gente está falando sobre pavimentos, né? Então, não tem separação do que é área privativa, do que é área comum. A gente olha tudo que está acontecendo por pavimento. No quadro 2, aí a gente vai dar o zoom em cada unidade autônoma. E aí a gente preenche as colunas 19 a 38. No quadro 3, a gente vai fazer uma avaliação do custo global e unitário da construção. No quadro 4A, a gente vai fazer a avaliação do custo de construção de cada unidade autônoma e o cálculo do rerateio de subrogação, que é, Carol, permuta. A gente vai falar sobre isso. Colunas 39 a 52. Depois a gente tem o quadro 4B, que é um resumo das áreas reais para os atos de registro e escrituração, colunas A a G. Normalmente, esse é o quadro que a gente entrega como um resumo do empreendimento para ser registrado no cartório de registro de imóveis. Eu já vi cartório que pede só o quadro 1, o quadro 2, o quadro 3 e o quadro 4B, tá? Só essas tabelinhas, só isso. Já vi outros cartórios que pedem todos os documentos. Então, cada cartório vai ter a sua exigência diferente. Aí a gente tem o quadro B.1, que é a mesma coisa, né? Resumo das áreas reais para os atos de registro e escrituração, colunas A a J. Só que qual que é a diferença? Esse quadro, eu coloquei uma nota no final desse quadro, para os meus alunos, claro, né? Tem lá uma notinha que eu sempre falo o seguinte: esse quadro 4B1, ele vai substituir o quadro 4B quando for exigida a discriminação de área de terreno de uso exclusivo. Então, por exemplo, às vezes eu estou fazendo um condomínio, um loteamento com casas, né? Um condomínio de lote com casas. E aí, aquela areazinha de terreno em volta da casa, o jardim da casa, essa área, ela é a área de terreno de uso exclusivo, porque ela está dentro do limite do meu lote. Eu estou comprando um lote com casa, por exemplo. Então, quando eu tiver esse terreno de uso exclusivo, eu não vou usar o quadro 4B, eu vou deletar esse quadro 4B e eu vou usar só o quadro 4B.1, tá? Aí depois a gente tem o quadro 5, Informações Gerais, o quadro 6, Memorial Descritivo dos Acabamentos, e o quadro 7, Memorial Descritivo dos Acabamentos, com foco nas áreas de uso comum, privativo, e o quadro 8, Memorial Descritivo dos Acabamentos, mais dependências de uso comum, são as áreas comuns. Então, esse é o nosso quadro, primeiro quadro que a gente tem que preencher. NBR 12721, Informações Preliminares. E aí, tudo que está em vermelho é o que a gente precisa preencher. Sempre que vocês forem olhar os meus quadros, vocês vão ver que tudo que está marcadinho em vermelho é o que precisa ser preenchido. Então, você vai colocar os dados do incorporador, os dados do responsável técnico pelas informações e cálculos do quadro de NBR, os dados do projeto, né, os dados do imóvel, as informações das planilhas. Então, no item 4 ali, eu tenho que dizer quantas folhas tem nesse quadro. E aí, no final, você vai assinar, o responsável técnico vai assinar e o dono do empreendimento também vai assinar no final. Esse aqui é o quadro 1. Então, quadro 1, cálculo das áreas nos pavimentos na área global. E aí, a gente tem, então, aqui marcadinho tudo que precisa ser preenchido. Então, quando a gente está falando sobre pavimento, o que eu vou colocar aqui nessa coluna 1? Térreo, primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro, subsolo 3, subsolo 2, subsolo 1, térreo, mezanino. Você vai preencher os pavimentos de acordo com o projeto de arquitetura. E aí, eu já chamo a atenção para o seguinte: o nosso quadro está dividido em dois grandes grupos: áreas de divisão não proporcional e áreas de divisão proporcional. O que são as áreas de divisão não proporcional? São os apartamentos, as unidades autônomas.
Eu não preciso ter um apartamento que seja proporcional ao seu. O meu apartamento pode ter 3 quartos. O seu apartamento tem 2 quartos. O meu apartamento não é proporcional ao seu. Então, as áreas privativas não têm que ser proporcionais às áreas privativas do outro. Beleza? O que tem que ser proporcional? O rateio da área comum. A área comum vai ser dividida proporcionalmente entre os donos, os moradores, os condôminos. Então, se eu tenho um apartamento de 1.000 metros quadrados, eu sou responsável por uma área comum maior do que o meu vizinho, que só tem 100 metros quadrados. Tá? Bom, então, aqui nos quadros da NBR, quando a gente está falando sobre a divisão de onde colocar cada uma dessas áreas, lembra que eu falei sobre área equivalente, falei sobre áreas de custo padrão? Coberta padrão. Se eu estou falando aqui na área de divisão não proporcional, eu estou falando sobre as áreas que estão sendo vendidas. São as áreas privativas. Carol, o que é essa área de uso comum dentro da área privativa? A minha vaga de garagem. São as áreas acessórias. O que entra nessa área de uso comum dentro da área de divisão não proporcional? São as minhas vagas de garagem. O meu box. Às vezes eu tenho um box de 5 metros quadrados. O box do meu vizinho tem 2 metros quadrados. Então, a área de uso comum, que é uma área acessória do meu apartamento, não é proporcional à área de uso comum, como unidade acessória, do apartamento do vizinho. Então, lembra sempre disso. Eu posso ter um apartamento maior que o seu, para a área de divisão não proporcional, tá bom? E aí a gente entra, então, no segundo conceito que eu falei na live anterior, aí eu entro no segundo conceito que eu falei na aula 2. Então, na aula 2, eu falei sobre áreas equivalentes. E aí eu disse que o apartamento ele vai ter um custo de padrão 1, e que as demais áreas vão ter custos de padrão diferente. Então, o que isso significa? Significa que a minha unidade autônoma, que é a de custo padrão, porque às vezes eu estou falando de um empreendimento que eu estou vendendo vaga de garagem, loja e apartamento. Eu defini que o meu apartamento vai ser a área de custo padrão 1. Então, eu vou colocar a área do meu apartamento aqui. A área da minha vaga de garagem, que é acessória, eu vou colocar aqui, nessa parte. Só que aonde que eu vou colocar, Carol? Eu vou colocar na coluna 7 ou eu vou colocar na coluna 8? Depende do custo. Se eu estou falando do estacionamento do Iguatemi, que foi feito com um padrão de acabamento super alto, às vezes eu vou colocar a vaga acessória aqui. A minha vaga está aqui. É uma área acessória com padrão de acabamento 1. Só que se a minha vaga custou mais barato, 0,8, aí eu vou colocar a área da vaga aqui, e aqui eu vou colocar o coeficiente, 0,6, por exemplo. Tá? E aí, aqui é onde eu vou inserir a fórmula. Eu vou botar a fórmula igual soma isso vezes 0,6. E aí, aqui já vai me dar o cálculo da minha área equivalente. Que é o quê? É eu pegar essa área, multiplicar pelo coeficiente de área equivalente, e aqui automaticamente vai me dar a área equivalente dessa vaga de garagem. Então, aqui nesse quesito de pavimento, nessa linha eu vou colocar todo mundo junto. Então, por exemplo, se no meu pavimento eu estou dizendo que no meu térreo eu tenho loja, eu tenho hall, eu tenho vaga sendo vendida e eu tenho vaga como área acessória. Então, eu vou colocar a minha loja é entregue no osso ou ela é entregue com acabamento? Qual é o custo padrão dela em relação ao meu apartamento? Ela é o mesmo preço do apartamento. Então, aqui no térreo, eu vou escrever térreo, eu vou colocar a área da loja como área padrão de acabamento 1. O que mais que tem de área de unidade autônoma no térreo para ser vendido? Não, tem loja, tem vaga avulsa, tem vaga à venda, beleza. Qual é o custo dessa vaga? Não, essa vaga, ela é baratinha, ela é vaga só com cimento, concreto desempenado. Então, a área da vaga entra aqui, e aqui eu vou colocar o coeficiente dessa vaga. Se a minha vaga é uma vaga acessória, então, no meu térreo eu tenho vaga como unidade acessória, aí ela entra aqui, porque o coeficiente dela é menor que o padrão. Então, eu tenho que lembrar o seguinte, tem o mesmo preço da minha área padrão, entra aqui. É mais caro ou mais barato, a área entra aqui, e aqui entra a fórmula, aonde eu vou colocar essa área vezes o coeficiente da área equivalente, que ou vai estar na norma, que eu apresentei na aula 2, ou vai ser do meu próprio orçamento.
e aí a tabela vai calcular automaticamente. Essas duas áreas, né? Peraí que o quadro andou, peraí. Então, a área privativa, quando eu estou falando em pavimento, essas áreas, elas vão ser colocadas sempre juntas. Quando eu vou para a área comum, então, por exemplo, no meu térreo eu tenho o hall de elevadores, eu tenho a circulação de veículos, eu tenho espaço gourmet, eu tenho vários outras áreas comuns. O meu espaço gourmet, eu estou só no térreo aqui, né? O meu espaço gourmet, ele tem o mesmo padrão de acabamento dos apartamentos. Eu vou colocar a área aqui como coberta padrão. A minha circulação também tem padrão 1, então eu vou colocar a área aqui, na mesma linha. Mas a circulação de veículos do térreo é mais barata. Então eu vou colocar a área aqui. E aqui eu vou colocar o coeficiente que vai multiplicar essa área. E no final, dependendo do tamanho do empreendimento, porque isso aqui vai ser calculado automático, tá? Tudo que está em branco vai ser calculado automático depois que eu inserir esses dados aqui. E aqui no final fala de quantidade. Dependendo do tamanho do seu empreendimento, quando é um empreendimento muito grande, muito complexo, às vezes você coloca vezes 8, vezes 33. Então, ao invés de você colocar todos os pavimentos aqui, porque o empreendimento é muito grande, aí a gente só coloca aqui, ó, quantidade, número de pavimentos. Aí você escreve aqui, 38, como uma repetição desse pavimento. No quadro 2, aí eu já estou falando de unidade autônoma. Então, no quadro 2, eu estou falando o seguinte: Torre 1, unidade 101, 102, 103, 104, 105, 106. E aí eu escrevo aqui unidade 101. A unidade 101 tem 200 metros quadrados. Ela tem uma vaga de garagem como área acessória. Então, eu vou colocar a área da vaga aqui e ela vai calcular automaticamente a área equivalente com o coeficiente que eu colocar. Aí eu vou, apartamento 304. O 304 já tem 2 vagas de garagem. E tem um box. Então, eu vou colocar aqui, vou fazer uma fórmula e eu vou colocar a área do meu box mais a área das minhas 2 vagas de garagem e eu vou somar essa área aqui. E aqui eu vou fazer uma outra fórmula, colocando a área do box vezes o coeficiente do box mais a área da vaga vezes o coeficiente da vaga mais a outra área vezes o coeficiente da vaga, ou se eu sei minimamente Excel, eu vou colocar a área da vaga vezes 2 vezes o coeficiente, tá? E aí a planilha vai calcular automaticamente. Aí a gente vai para o quadro 3. O que tem aqui no quadro 3? Tudo que está em vermelho, como eu já disse, é o que a gente tem que preencher, tá? O que está em branco é preenchido automaticamente depois com os dados que eu já coloquei lá atrás. Ah, deixa eu falar uma coisa importante aqui. Coeficiente de proporcionalidade. O que é o coeficiente de proporcionalidade? É o somatório, é a área 30 dividido pelo somatório da coluna 30. Então, é o total daqui. O que significa isso? Se eu for olhar aqui, a coluna 30 ela é a soma do 24 com o 29. Quem que é o 24? O 24 é a soma disso aqui e o 29 é a soma disso aqui. Então, o que significa a coluna 30? A coluna 30 está somando a área privativa do apartamento mais a área equivalente das áreas acessórias do apartamento. Ou seja, a área 30, a coluna 30, está somando as áreas equivalentes privativas, ou seja, tudo que gerou VGV. E o coeficiente de proporcionalidade vai ser a área privativa, a área total equivalente do apartamento 201, dividido pela área total equivalente da soma de todos os apartamentos. Isso vai me dar a minha área, o meu coeficiente de proporcionalidade, que é a coluna 31. E o que é isso, Carol? Fração ideal. E aí a gente entra no conceito de fração ideal. É que eu já ia entrar no quadro 3, mas eu acho importante falar antes. Fração ideal. Se eu tenho 10 apartamentos, todos os apartamentos são idênticos. Cada apartamento equivale a 10% do todo. Então, a fração ideal de cada apartamento é 1/10. Isso para um exemplo hipotético onde todas as áreas são iguais. O que isso significa, Carol? O que é essa fração ideal?
Lembra que eu falei sobre VGV, Valor Geral de Vendas? Toda vez que eu falo sobre VGV, eu estou dizendo que a venda dos apartamentos pagou o meu marketing, a minha obra, a minha taxa de administração, a minha comissão de corretores, a minha taxa de incorporação, meus projetos, meus fornecedores, pagou tudo e pagou meu lucro, certo? Quem pagou seu lucro? A venda dessa galera aqui. Quem pagou a piscina? Essa galera. Quem pagou o terreno? A coluna 30. Quem pagou qualquer coisa relacionada ao empreendimento? A coluna 30. Então, é muito comum o cartório querer entender quantos por cento cada apartamento pagou do todo. Para isso serve o coeficiente de proporcionalidade que a gente vai ver daqui a pouco no próximo quadro. Bom, então, daqui a pouco a gente vai falar sobre fração ideal de novo. No quadro 3, ele quer saber custo. Então, o quadro 3, ele já vem... a gente vai precisar colocar, por exemplo, algumas informações referentes ao projeto padrão que a gente adotou, qual foi o CUB que eu adotei, de qual mês, e qual foi o valor desse CUB que eu peguei lá no projeto padrão. Aí ele vai calcular isso aqui automaticamente, e aqui ele vai colocar os custos adicionais que não entraram no cálculo do nosso CUB, tá? Carol, precisa preencher? Se você tiver informação, preenche. Se você não tiver informação, você deixa em branco, tá? Essa parte aqui. Mas é interessante que você coloque o máximo de informação possível. E aí ele vai calcular automaticamente o custo da sua obra, por metro quadrado de área equivalente. Porque, volto a dizer, quando a gente está fazendo orçamento, a gente tem um preço, né? Ah, quanto é que custa a tua obra por metro quadrado? Ah, minha obra custou 2.000 por metro quadrado. Beleza, mas meu jardim custou 100 por metro quadrado e o meu banheiro custou 3.000 por metro quadrado. Porque esse é um valor médio por área equivalente. Por isso que é tão importante a gente preencher os quadros 1 e 2, tá? Beleza. Aí a gente entra, então, aqui no quadro 4A, que é onde a gente vai falar sobre o custo de construção de cada unidade autônoma e o cálculo de rerateio. E aí, o que é legal? Isso aqui já vai vir tudo preenchido. Depois que a gente preencheu o quadro 1 e o quadro 2 e o quadro 3, ele já vai dizer quanto está custando, quanto custa para construir o apartamento 201, tá? E por que é importante você saber? Porque na hora que você olhar o seu quadro, você vai conseguir entender quais são aquelas unidades que estão alavancando o seu VGV, porque são unidades que você está vendendo mais cara, mas está custando menos. Onde? A minha cobertura, porque eu tenho um apartamento que no térreo tem um preço, mas a parte duplex do meu apartamento, né? Se eu estou falando de um duplex, a parte de cima do meu apartamento já não custou tão caro, então o custo final desse apartamento é menor, mas eu estou vendendo com um valor mais alto. Loja, a minha loja está tendo um custo super baixo em relação ao meu apartamento, por exemplo, só que eu estou vendendo a loja pelo dobro. E aí é que é interessante a gente começar a entender quais são as unidades autônomas que têm um custo menor, mas que estão alavancando o valor de venda. Não, a tabela da NBR não fala sobre venda, tá? Ela só fala sobre custo de construção. Mas quando você está fazendo o desenvolvimento de uma incorporação imobiliária, você está pensando em VGV, você está pensando em tabela de vendas, você está pensando no preço por metro quadrado, na hora de fazer o estudo de viabilidade econômica. Então, se eu descubro quais são as minhas unidades que estão custando menos, mas estão alavancando o meu VGV, talvez seja a unidade que eu vá oferecer para o meu permutante. E aí, são as unidades que a gente vai colocar como, a gente vai ofertar para o permutante. E aí é aqui que a gente vai preencher para ofertar essa unidade para o permutante, beleza? Bom, aí o que acontece? Quando a gente chega no quadro 4B, ela vai ser um resumo, né? Vai ser um resumo do nosso empreendimento. E aí o que acontece? A gente precisa preencher aqui e colocar as informações referentes às áreas acessórias, porque o quadro não puxa automático, tá bom? Aí aqui você só vai colocar quais são essas áreas acessórias e esse quadro resumo é o que normalmente o cartório quer que você coloque, às vezes, dentro do material de vendas. Eu já tive que colocar. Depois a gente vem para o quadro 4B1, que, como eu falei, quando eu tenho um terreno, e eu estou falando de um condomínio de lotes ou um condomínio de lotes com casa, aquela área exclusiva de terreno, que está aqui na coluna G, é a área que eu tenho que colocar. A minha área de jardim, que está dentro do meu lote, que está cercadinho. Essa área de jardim entra aqui. E a área de lote, que não faz parte da minha unidade autônoma, ou seja, eu tenho uma pracinha, ou eu tenho calçada, toda aquela outra área comum, ela vai entrar aqui.
tá bom? Bom, daí aqui, aí, gente, o céu é limite aqui dentro, tá? Aqui a gente entra a descrição do empreendimento. Aqui é onde a gente vai colocar, esse empreendimento é composto por 2 torres, torre A, torre B, com acesso pelo lugar tal, é um empreendimento residencial, é um empreendimento de uso misto, possui 300 vagas rotativas, possui tantas vagas de direito de uso, tantas vagas vendidas como unidade autônoma. Eu vou descrever o empreendimento aqui na tabela 5. Quando eu chego no quadro 6, aí é onde eu vou fazer o memorial descritivo dos equipamentos. E aí eu vou falar qual é cada um dos equipamentos. Normalmente, os projetistas parceiros, eles já passam para a gente essas informações, porque são informações mais técnicas, com barrilete e informações desse tipo. No quadro 7, aí a gente entra nos acabamentos. E a gente vai por ambiente. Piso, parede, teto, de suíte, hall. Hall não, porque aí é área comum. Aqui é só falando da área privativa, da área comum. E aí, às vezes, meu apartamento inteiro é cerâmico, ou meu apartamento inteiro é porcelanato. Só que, às vezes, a gente tem empreendimentos um pouquinho mais detalhados e a gente precisa abrir cada dependência, cada ambiente. Sala, cozinha, varanda e por aí vai, tá? E aí, por fim, a gente entra, então, no memorial descritivo dos acabamentos das dependências de uso comum. Sauna, espaço gourmet, varanda, academia, piscina. E aí a gente vai entrar na descrição desses acabamentos. É muito importante, para essas 2 planilhas, é muito importante que a gente já tenha um projeto de arquitetura com essa definição, para você saber se vai ser um granito, se vai ser um porcelanato, um piso vinílico, algo do tipo. Mas a gente não entra no detalhe da marca, precisamente. A gente faz uma coisa um pouquinho mais geral, tá? Também não precisa entrar no detalhe da paginação. Porcelanato 60 por 60, você não precisa entrar nesse detalhe também, não. Bom, então, eu expliquei como é que funciona o quadro da NBR e agora eu vou dar para vocês uma dica de ouro, gente, sério. Meus alunos recebem isso e eles ficam assim, ó. Toda vez que eu mostro essa dica, eles amam. Então, vamos entender aqui. Eu expliquei para vocês vários conceitos na aula 1, o que é o quadro de NBR, para que serve, porque a gente tem o registro de incorporação e a gente precisa caracterizar a unidade autônoma. Aí eu mostrei na aula 2 como é que a gente trabalha a área equivalente, para que serve, como é que funciona. Na aula de hoje a gente falou sobre os quadros da NBR, eu fui passando para vocês, mostrando o que precisa ser preenchido ou não. E agora eu vou dar uma cola para vocês, uma dica de ouro. Então, respira fundo, tá? Vamos lá. Eu expliquei sobre a área equivalente, falei dos coeficientes sugeridos pela NBR, às vezes a gente não tem um orçamento pronto, então a gente não consegue saber qual é o preço de cada coisa, então a gente usa os coeficientes adotados e sugeridos pela NBR 12721. Beleza? Todo mundo entendeu isso. Só que onde é que eu preencho isso, Carol? Onde é que eu coloco essas informações dentro do quadro? Dá um print nessa tela agora. Esse é a minha planilha, minha cola de como você vai preencher o quadro da NBR. Tudo que está dentro do grupo áreas de divisão não proporcional, presta atenção. Tudo que está dentro de área de divisão não proporcional ou é a unidade autônoma ou faz parte dela. E é isso que vai gerar a fração ideal, é isso que vai compor nossa fração ideal. Tudo que está na área de divisão proporcional é área comum, não gera VGV, não vai ser vendido. Beleza? Aí a gente tem um grupo chamado área privativa e um grupo chamado área de uso comum dentro da área de divisão não proporcional. O que isso significa? Dentro da área privativa é o que vai ser vendido e vai ter a matrícula. O que está como área de uso comum é o que está vinculado à unidade autônoma. Então, vamos ler o que a Carol escreveu aqui. Apartamento. Eu estou aqui no quadro 1, subsolo 2, subsolo 1, térreo, pavimento tipo, cobertura. Se eu tenho um prédio que ele é predominantemente residencial, o meu custo de acabamento padrão 1 vai ser o meu apartamento. Então, eu vou colocar na coberta padrão, na coluna 2, a área do meu apartamento. Se eu tenho uma varanda muito grande, eu vou botar a minha varanda como uma área de padrão diferente ou descoberta. Se eu tenho lojas e eu estou entregando essas lojas no osso, elas vão entrar como coberta de padrão diferente ou descoberta, na coluna 3.
Se eu tenho vagas autônomas, também vão entrar aqui. E aqui na coluna 4 vai entrar o quê? A fórmula. Igual soma isso vezes ponto 6. Enter. É aqui que você vai colocar a fórmula. E aqui já vai ter o cálculo automático da área equivalente. Então, quando a gente chegar aqui na coluna 6, já vai ser a soma da 2 com a 4, automaticamente, tá? O próprio quadro já está dando a cola. Se eu tenho vagas vinculadas... vamos falar de vaga autônoma. Se eu tenho vagas autônomas sendo vendidas, as minhas vagas entram como área de padrão diferente ou descoberta. A área da vaga entra aqui. E aí a gente também coloca a formulazinha. Carol, mas se eu tivesse um prédio comercial, só comercial, e com venda de vaga autônoma, aí a minha loja entraria no lugar do apartamento. A minha loja seria o padrão de acabamento 1. A minha vaga de garagem seria o padrão de acabamento diferente, ou maior ou menor. As minhas vagas vinculadas, elas sempre entram na área de uso comum, porque elas são as áreas acessórias da unidade autônoma. E aí, dependendo do padrão de acabamento, ela vai entrar na coluna 7 ou na coluna 8. Normalmente, as vagas e os boxes têm um padrão de acabamento inferior do que a área privativa principal, do que a área coberta de padrão 1. Então, ela entra na coluna 8. Então, recapitulando. Isso aqui é a área privativa que está gerando o VGV. Isso aqui é a área comum, acessória da área privativa. Vamos para as áreas, então, de divisão proporcional, áreas comuns. E aí eu venho aqui, por pavimento, em todos os pavimentos eu vou ter hall de elevadores. Para esse padrão de empreendimento, o meu hall foi um hall com padrão de acabamento bacanão, igual do apartamento. Então, a área do hall entrou aqui. Mas se fosse um padrão inferior ou superior ao apartamento, entraria aqui, na coluna 13. Porque, volto a dizer, a coberta padrão tem que ter o mesmo preço de construção por metro quadrado que o apartamento, que é a área privativa principal. Lembra disso, você não esquece nunca mais. Então, todo o resto vai ser organizado ou na coluna 12 ou na coluna 13. Se tem o mesmo preço da área privativa, coluna 12. Se tem padrão diferente para mais ou para menos, coluna 13. E aí entra vagas de direito de uso, vagas de estacionamento, aqui no térreo, por exemplo, calçada, jardim, espelho d'água, piscina e por aí vai. Agora, vocês entenderam tudo, né? Vocês já sabem como preencher o quadro da NBR. Mas como é que a gente começa a preencher o quadro da NBR? Né? Qual é o primeiro passo para preencher o quadro da NBR? Quem sabe? E aí, gente, é que eu estou aqui para apresentar para vocês o meu método, a forma como eu desenvolvi. Depois de dar esses 20, foram mais de 20 turmas, na verdade, de aulas ao vivo, eu acabei lapidando e criando um método para preencher os quadros da NBR 12721, que é o método QNBRP. E qual que é a boa notícia do dia? Essa turma que a gente está lançando, ela entra com um super bônus e com um super desconto para vocês, porque é a primeira turma que a gente está lançando com curso totalmente editado, totalmente inédito, em relação às turmas anteriores. Quem adquiriu o curso hoje, porque esses produtos são vendidos separados, vai receber o curso QNBR 12721, junto com o guia de RI, ou seja, com esse manual que te ensina o passo a passo de como obter o registro da sua incorporação, com todos os arquivos em Word editável. Eu te entrego a lista, o checklist, com tudo que você precisa fazer, e mais os documentos. A Lei 4.591 de 64 te exige, porque a lei pede alguns documentos. Eu já criei esses documentos para você em Word, você só precisa preencher os dados do seu empreendimento e está pronto, você leva para o cartório e está tudo certo. Então é isso, gente. Obrigada por vocês estarem comigo até agora e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!